Regulagens de semeadoras adubadoras é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. E em mais um exemplo sobre regulagens de semeadora, agora vamos falar sobre a especificação da quantidade de sementes que deve ser distribuída por metro e também sobre a seleção e a especificação da relação de transmissão, escolhendo a quantidade de dentes da engrenagem motora em relação à quantidade de dentes da engrenagem movida, e nós vamos fazer isso considerando uma semeadora com dosador pneumático. E essa semeadora vai ser aplicada para a semeadura de milho. E nós temos um modelo de semeadora John Deere RT970 e vamos aqui enfatizar novamente que nós estamos aqui fazendo a seleção, especificação de um dosador vertical auxiliado por pressão pneumática. Nesse caso específico, nós estamos considerando que a população de plantas desejada vai ser de 71.500 plantas por hectare. Novamente, eu comento que é comum que aqui nós utilizemos 60.000 plantas, mas aqui nesse exemplo didático nós estamos falando que nós temos uma especificação de 71.500 plantas por hectare, semeada sob um espaçamento entre linhas de 70 centímetros. Neste caso em específico, o lote possui um potencial de germinação de 90% com uma pureza de semente de 98%. Uma das vantagens do uso do dosador pneumático é a ausência de danos mecânicos ou a redução. E nesse caso, nós não vamos considerar o dano mecânico porque nós estamos utilizando o dosador pneumático, como eu disse para vocês, essa é uma das grandes vantagens desse estilo de tecnologia. Também ainda vamos ter em consideração para esse exemplo o deslize das rodas, o deslize das rodas, e vamos aqui tomar como valor um deslize em nível de 10%, um nível de patinagem de 10%. Primeiramente, vamos calcular a quantidade de plantas que deve ser especificada por metro, considerando a população especificada de 71.500 plantas por hectare, multiplicado pelo espaçamento, o espaçamento entre linhas. Fazendo esse produto relacionando com o fator de conversão, nós vamos chegar no resultado que nós temos que ter pelo menos 5 plantas por metro para nós alcançarmos essa população. A partir desse resultado de 5 plantas por metro, nós vamos calcular a quantidade de sementes que deve ser distribuída por metro. Mas para isso, nós vamos relacionar com o potencial de germinação, um valor decimal de 0,80. Vamos também considerar a pureza, um valor de 0,98. Também nós vamos considerar os danos mecânicos, que nesse caso não existe, então nós vamos considerar um valor de 1. E também vamos considerar a diferença causada pela patinagem, ou seja, 1 menos 0,1, que nos traz esse resultado de 0,90. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos observar que a quantidade de sementes que deve ser distribuída é igual a 7,1 sementes por metro. No caso desse dosador mecânico vertical, auxiliado por pressão pneumática, pressão por vácuo, nós temos um disco que possui 30 furos, ou seja, a cada volta completa desse disco vai ocorrer uma distribuição de 30 sementes. E ainda falando sobre as especificações da semeadora, nós temos que, neste caso, a roda de solo que faz o acionamento dos mecanismos que trazem a distribuição da semente possui um diâmetro de 0,785 metros, sob uma pressão especificada de 56 psi, uma pressão do pneu. A partir dessa informação, nós podemos, por exemplo, calcular o perímetro da roda. O perímetro da roda, então, é calculado utilizando a fórmula de π vezes o diâmetro da roda. Então, nós vamos alcançar, fazendo esse resultado, um perímetro de 2,47 metros.
E o que isso significa? Significa que ao longo desses 2,47 metros, nós vamos ter uma distribuição de uma quantidade significativa de sementes. Mas é o que nós vamos calcular aqui, usar essa informação para nós calcularmos a relação de transmissão. A quantidade de sementes distribuída ao longo do perímetro de uma volta, relacionado com o número de sementes distribuído ao longo de uma volta do disco de sementes. Então, multiplicando a quantidade de sementes distribuída por metro linear, multiplicado pelo comprimento do perímetro, tendo esse resultado relacionado com o número de furos do disco, que equivale ao número de sementes que é distribuído em uma volta, nós vamos alcançar o valor da relação de transmissão igual a 0,585. Tendo em mãos o valor da relação de transmissão, nós podemos agora fazer a especificação das rodas dentadas. As rodas dentadas motora e movidas da caixa de transmissão que faz o acionamento para esse mecanismo de distribuição de sementes. Mas antes de nós fazermos essa seleção, nós temos que observar as transmissões mecânicas. A transmissão desde a roda de solo até o mecanismo dosador de semente. E aqui nós temos um diagrama que mostra todas as combinações de engrenagens motoras e movidas que nós temos nessa transmissão de potência até o mecanismo de distribuição de semente. Então, nesse diagrama nós podemos observar que nós temos acoplado ao eixo da roda de solo, que traz a transmissão básica de potência, uma engrenagem motora D1, que traz a transmissão de potência por meio de uma corrente até a engrenagem movida D2. Que, por sua vez, por meio de um eixo, vai trazer a disponibilidade de potência para essa engrenagem D3, que é motora por meio de uma transmissão de correntes, traz a potência para a engrenagem movida D4, que, por sua vez, possui um eixo acoplado. E esse eixo acoplado vai trazer a transmissão de potência para essa engrenagem D5, que é motora em relação à engrenagem movida D6, movida através também de uma transmissão por correntes. Essa engrenagem, nessa combinação entre a engrenagem D5 e D6, existe a possibilidade de uma maior rotação, que pode ser alcançada através dessa engrenagem de 27 dentes, na combinação da engrenagem de 18 dentes em relação à engrenagem de 27 dentes, e uma combinação também é possível, uma combinação de uma menor rotação, uma combinação que traz uma baixa rotação, porque nós aqui vamos ter uma combinação, a possibilidade de combinação de uma engrenagem motora com 18 dentes em relação a uma combinação com uma engrenagem movida de 40 dentes. Mas esse eixo que nós temos aqui acoplado à engrenagem D6 vai trazer a disponibilidade de potência para a caixa de transmissão de engrenagens. E aqui nessa caixa onde nós temos a combinação motora D7 em relação à combinação com a movida D8, nessa combinação motora D7 movida D8, nós temos diferentes combinações. E essas combinações estão aqui destacadas. Essas possibilidades são engrenagens que podem ser combinadas como, por exemplo, engrenagens com 14 dentes, 16 dentes, 22 dentes, 26 dentes ou 30 dentes. Então essas são as possibilidades para as engrenagens motoras. Já para as engrenagens movidas, nós temos outras possibilidades, como por exemplo, engrenagens com 14 dentes, 18 dentes, 22 dentes, 26 dentes e 28 dentes. Então, essas são as possibilidades. Nós podemos fazer combinações, por exemplo, de uma engrenagem motora de 14 dentes e uma engrenagem movida de 26 dentes. Ou então,
uma combinação de uma engrenagem motora de 22 dentes e uma movida com 26 dentes. E assim nós temos diferentes possibilidades. Mas é importante relatar que a partir do eixo onde nós temos o acoplamento dessa engrenagem D8, nós vamos ter uma engrenagem motora D9 que vai trazer uma transmissão de potência para a engrenagem movida D10. E nesse eixo onde nós temos um acoplamento, nós vamos ter o acionamento de uma engrenagem motora D11 que vai trazer a transmissão de potência para uma engrenagem movida D12, e é onde nós vamos ter o acoplamento do eixo que traz a distribuição das sementes por meio do dosador vertical. Então, nós temos que trazer nessa relação de transmissão de 0,585 a seleção de uma combinação de uma engrenagem que está acoplada ao D7, uma engrenagem motora e uma engrenagem movida D8. Então, essa é a combinação que nós temos que fazer a seleção, a partir dessa relação de transmissão. Mas para isso, é claro que nós vamos fazer o produto das engrenagens motoras, considerando o número de dentes dessas engrenagens, e vamos relacionar com o produto das engrenagens movidas, também considerando o número de dentes. E nessa relação de transmissão, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos considerar, por exemplo, desde a primeira relação, onde nós vemos que a engrenagem motora é a engrenagem D1 em relação à engrenagem D2. E eu vou aqui voltar uma folha para destacar a engrenagem motora D1 em relação à movida D2. Na sequência, nós vamos ter a engrenagem motora D3 relacionado com a engrenagem movida D4, que é o que nós vemos aqui. E depois nós vamos ter a combinação da engrenagem motora D5 em relação à engrenagem D6. Então é o que nós temos aqui, a engrenagem motora D5 em relação à engrenagem D6, trazendo a transmissão de potência para a combinação da engrenagem motora D7 em relação à engrenagem movida D8. Depois nós vamos ter a combinação da engrenagem motora D9 em relação à engrenagem movida D10. E é o que nós temos nessa sequência, a engrenagem motora D9 em relação a D10. E por último, no acionamento do sistema de distribuição de sementes, a combinação da engrenagem motora D11 em relação à engrenagem movida D12. E vejam que nós temos então uma sequência de relações fixas. Para D1, D2, D3, D4, e é o que está impresso aqui nesse cálculo. E a única formulação que nós temos que selecionar é a combinação do eixo X1 da engrenagem X1 em relação à engrenagem X2, que está posta em relação ao D7 e ao D8. Bom, na sequência agora, nós podemos multiplicar esse produto do numerador e podemos também relacionar esse produto em função do denominador, do produto do denominador. Vamos chegar no resultado de 0,724 multiplicado por x1 relacionado com x2. Nós também temos que relembrar que a relação de transmissão que nós estamos almejando é de 0,585. Então, tomando essas informações de relação de transmissão e esse resultado que nós obtivemos a partir do produto da razão de trem de engrenagens, nós vamos ter essa seleção que parte do princípio de uma escolha em função de x1 e de x2. Na seleção de x1, nós vamos fazer uma sugestão. E a minha sugestão é que nós tomemos uma engrenagem aqui, uma engrenagem média, porque nós podemos, a partir de uma engrenagem média, por exemplo, nós podemos aumentar a velocidade, escolhendo uma engrenagem movida menor, ou então reduzir a velocidade de saída, escolhendo uma engrenagem com número de dentes maiores. Então,
nós vamos selecionar essa engrenagem de 22 dentes para a posição de X1. Fazendo essa seleção, essa escolha, nós vamos chegar num resultado de 27,2 dentes. Mas é claro que não existe uma engrenagem com 27,2 dentes, nós vamos ter que selecionar um número inteiro. E nesse caso específico, nós vamos selecionar uma engrenagem então com 28 dentes. Ou seja, nós estamos aqui observando uma redução na velocidade de saída, já que nós temos uma engrenagem de 22 dentes acionando uma engrenagem de 28 dentes, uma engrenagem maior. Com essa seleção, né, essa seleção de uma engrenagem de 28 dentes, nós podemos calcular uma nova relação de transmissão, uma relação de transmissão real, para depois nós calcularmos a quantidade de sementes que realmente vai ser distribuída por metro. E por que nós vamos calcular essa nova relação de transmissão? Porque no nosso cálculo nós vimos que o resultado ideal seria 27,2, mas nós tivemos que ajustar para um valor inteiro igual a 28. Então, fazendo essa nova relação de transmissão, substituindo esses valores de 22 por 28, nós vamos chegar num valor real de transmissão de 0,569, que é um pouquinho menor do que esse valor que nós tínhamos calculado. E dessa forma, calculando essa nova relação de transmissão, nós vamos utilizar essa formulação que nós temos, que é a relação de transmissão em função do número de furos do disco relacionado pelo perímetro da roda, nós vamos alcançar o valor da real distribuição de sementes por metro linear. Então, fazendo essa formulação, que considerou o número de furos do disco multiplicado pela relação de transmissão real, fazendo essa multiplicação relacionando com o perímetro da roda, nós vamos observar que a quantidade real de sementes a ser distribuída, considerando essa seleção, essa escolha que nós fizemos, vai ser de 6,89 sementes por metro. E nós tínhamos antes feito o cálculo, nós tínhamos feito um cálculo para 7,1 sementes por metro, ou seja, né, nós vamos distribuir realmente um pouquinho menos do que a especificação. Isso porque nós, é claro, nós temos que fazer uma adaptação em função da mecânica, da disponibilidade mecânica trazida pela máquina.